O jornalista Mauro César Pereira fez um estudo, um levantamento de dados e sustentou uma opinião de que os jogadores do Flamengo escolhem jogos para jogar, no caso a Vera, né, que acabam se dedicando mais a alguns jogos em detrimento a outros jogos. Isso deu o que falar, viralizou em tudo quanto é rede. Eu recebi no WhatsApp, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Então, obrigação aqui nossa. Eu trabalho com dados aqui, vocês sabem, muitas vezes. Então, obrigação da casa, fomos atrás dos números. Será que o Mauro está certo? Será que tem fundamento aquilo que foi dito? Vamos atrás disso aí para informá-los, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiqueira. Lembrar você de deixar o like e de se inscrever no canal. O canal tem a missão de hoje completar 30 mil inscritos. Eu já tinha dito aqui no canal que a minha meta era bater 30 mil inscritos no mês de junho. Faltam cerca de 200. E é muita gente ainda. Lembrando que a meta do canal é alcançar 50 mil inscritos ao fim do ano. É um desafio grande, mas nós podemos. Basta você se inscrever. Caso já esteja inscrito, deixa o teu like. O like ele é essencial para que o vídeo aumente de proporção. E esse vídeo é um tanto quanto informativo, vai ser um vídeo que vai abordar os dados. Então, talvez seja legal para o pessoal saber também se esses caras estão, de fato, escolhendo partidas. Fui para dentro dos dados da plataforma iScout, que é a plataforma de dados que os clubes utilizam de análise de desempenho e de dados. E analisei diferentes indicadores que eu vou apresentar graficamente a cada tela, tá? Então, a barra amarela sempre vai ser o desempenho em Copas, a barra verde clara vai ser o desempenho no campeonato, isso desde que o Sampaoli chegou. A barra azul clara é o desempenho em casa, tá? Isso também compreendido os outros dois. E a barra vermelha, o desempenho fora de casa. Bom, a gente vê aqui em gols esperados, ou seja, a quantidade de finalizações que o time dá em determinada condição. A gente vê que no campeonato até tem um número maior, só que esse número é claramente puxado pelos jogos no Maracanã. Eu coloquei aqui como casa os jogos contra o Fluminense, por exemplo, né, e contra o Vasco, que foram ali fora, mas na verdade foram dentro. Então, coloquei como casa esses jogos. Então, claramente, nesse dado, há uma tendência muito maior por uma ofensividade dentro de casa. Enquanto fora de casa, a distorção é muito grande, mesmo em estádios que têm gramados melhores do que o Maracanã, o que deveria favorecer ao grupo. É claro que é esperada uma distorção para fora de casa, mas se você for analisar os adversários que o Flamengo enfrentou fora, não eram lá tão qualificados assim para determinar tamanha distorção. Os jogos grandes fora de casa não foram os que aconteceram nesse período. O Flamengo devia ter um número bem mais próximo do que o normal, uma distorção muito grande, de mais de 40% de abaixo o número. Aqui, analisando do lado direito, os gols sofridos. Então, a gente vê que o time realmente sofre menos gol em Copas do que em campeonatos. E durante o último vídeo, o vídeo de análise do jogo contra o Santos, que eu deixo aqui no banner para você assistir, falei bastante sobre a falta de concentração nos 2 gols sofridos, o que dá um pouco do ar de que os caras talvez não tivessem com a concentração adequada, não tivessem com o foco adequado na partida, e nesse aspecto o Flamengo parece ter evoluído várias casas. Se a gente for lembrar de como foi o início do trabalho do Sampaoli, ele foi permeado por muita coisa nesse sentido. Agora vinha melhorando, mas a data FIFA pode ter trazido muitas casas atrás ali, folgas,
muitos treinos, talvez alguma insatisfação ou outra, e isso pode ter gerado ali falta de foco no trabalho. Quando a gente vai olhar os gols sofridos, tudo bem que onde menos sofre gol são as Copas, mas fora de casa o número é assustador, né? O Flamengo sofre 2 gols por jogo fora de casa, desde que o Sampaoli chegou, fora de casa completamente. Isso é muito grande. Isso é um número realmente estarrecedor. E dentro de casa, 0,63. Ou seja, claramente, fator casa ali funcionando. É um time que talvez respeite só a torcida quando está ali à sua frente. Claro que existem as dificuldades normais dos jogos dentro e fora de casa, mas esse número é representativo demais para a diferença que o Flamengo tem de elenco com relação a outros times que enfrentou nesse contexto. Aqui eu fui para as disputas, fui tentar ser mais claro ainda. Os carrinhos. Então, a quantidade de carrinhos que o Flamengo dá em Copa, em campeonato, pouca variação, mas principalmente dentro de casa, o Flamengo dá 6,38 carrinhos na frente da sua torcida e metade praticamente fora de casa. Ou seja, mesmo nos jogos que ele tem menos a bola, normalmente, que são os jogos fora, o Flamengo disputa menos nesse sentido. Então, o time dá muito carrinho em casa e fora de casa dá metade desses carrinhos. Isso é algo que talvez indique sim para a tese de que o time escolhe jogos. Aliás, todos os índices até aqui indicam para isso. Aqui o PPDA basicamente é um índice que mede a quantidade de passes que o time adversário consegue trocar durante a sua saída de bola. A gente vê que os números se equilibram entre Copa e campeonato, mas quando os jogos são dentro de casa, o Flamengo permite menos passes, muito menos passes para os times adversários na saída de bola. E quando os jogos são fora de casa, o Flamengo permite muito mais passes. Aí 10 passes em média quando está fora de casa e 7,8 dentro de casa. É muita diferença, o que talvez também diga que o time escolhe sim jogos. Para as finalizações, a mesma coisa. 14 finalizações dentro de casa e menos de 11 fora de casa. Enquanto as finalizações contra, menos de 12 dentro de casa e quase 15 fora de casa. Então é algo realmente muito representativo. E a gente vai olhar as faltas cometidas. Eu venho falando que um dos maiores absurdos do jogo contra o Bragantino foi o Flamengo ter cometido 5 faltas em um jogo que ele não viu a cor da bola. Aquilo era sintomático para mim a respeito do time não disputar e de não competir como deveria aquela partida. Pois é, dentro de casa o Flamengo comete, mesmo estando mais com a bola, dominando mais os jogos, comete cerca de 14 faltas, enquanto fora de casa comete 11,78, ou seja, muito menos faltas cometidas fora de casa do que dentro de casa, mesmo tendo menos a bola. Quando a gente vai para as perdas de bola, o número é assustador entre Copa e campeonato, né? Durante as Copas, jogos de Copa, o Flamengo perdeu pouquíssimo a bola e jogos de campeonato ele explodiu na perda de bola. Essa variação também existe em jogos fora e dentro de casa. Com relação a bolas recuperadas, a mesma coisa. 81 bolas recuperadas nos jogos dentro de casa, mesmo quando o time tem mais a bola, e menos de 74 bolas recuperadas nos jogos fora de casa. Gente, isso deixa tudo muito claro. Acho que a opinião do Mauro está correta. Falou muito sobre Copa e campeonato. Eu acho que o que os números apresentam, até mais, isso também é apresentado entre Copa e campeonato, como foi mostrado ali. Eu acho que fica ainda mais flagrante o fator casa. E esse fator casa faz pouco sentido, tendo em vista o gramado tão ruim do Maracanã e os adversários que o Flamengo enfrentou fora de casa. Então, fica muito claro o quanto o Flamengo baixa de concentração, baixa de intensidade, baixa de capacidade de disputa nos jogos quando sai da frente da sua torcida. Isso é sintomático. Grandes times ao longo da história tiveram essa característica, especialmente lá atrás. Há relatos de derrotas do Santos de Pelé também acachapantes, há relatos
do próprio Santos ser um time que, ao ser provocado, jogava melhor. Então, quando tomava um gol, geralmente era um time que buscava viradas e tem histórias nesse sentido. Fato é que isso aconteceu na década de 60 e que nós estamos hoje vivendo a era do profissionalismo no futebol. A diretoria do Flamengo me parece a grande culpada, por mais que o elenco, claro, seja profissional, feito por adultos muito bem remunerados, em ótimas condições de trabalho, fica muito claro que a diretoria é permissiva, não tem um ambiente de cobrança e concentra só na mão do técnico esse papel. Isso é uma certa covardia com o treinador, que além de resolver a parte tática, técnica, precisa também ficar equilibrando egos e convencendo literalmente atletas a fazer o que ele pede. Depois, quando troca um jogador e tira ele do time, é bombardeado porque para fazer o trabalho dele bem feito, segundo alguns, tem que jogar todo mundo. Assim, é muito difícil treinar o Flamengo e satisfazer as pessoas. Então, caberia à diretoria realizar esse papel dentro do elenco, especialmente para blindar trabalhos. Não parece ser o que irão fazer. Então, cabe ao Sampaoli e a nós identificarmos qual vai ser a capacidade de mobilização do Sampaoli. Claramente, quando está no Maracanã, a torcida trata de mobilizar os atletas. Fora de casa que são elas. E vai caber ao Sampaoli fazer esse trabalho. Tá bom? Então deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para informar a galera. E eu fui.